Olá, terceira série, bom dia, tudo bem? A professora está mandando essa videoaula para você hoje, dando uma introdução ao nosso conteúdo do quarto bimestre, tá? Nós vamos estar no quarto bimestre os polímeros e na segunda unidade nós estudaremos bioquímica, tá? Dois conteúdos bem tranquilos, comparando aí com os demais conteúdos da química, né, que sempre são bastante envolvendo cálculos e nomenclaturas, diferenciadas. Nesse momento, nós vamos estudar uma coisa bem tranquila, tá? Assim como todo o terceirão, na verdade, né? Um pouquinho mais da primeira, segunda, terceira classe. Veja bem, polímeros, né? Vocês já devem ter ouvido em algum momento essa denominação. O que são polímeros, né? Dessa forma, quando você fala em polímero, eu já lembro de plástico, tá? Porque os polímeros, em sua grande maioria, eles se apresentam nessa característica física, tá? Na característica aí dos plásticos. A gente tem essa denominação polímeros, né? Essa palavra ela vem da origem de uma palavra grega, de palavras gregas, né? Na verdade, onde a definição aí de muitas partes, polímeros, muitas partes. Tá? Então, nesse caso, nós estamos falando de uma repetição de moléculas, muitas moléculas, né? Então, quando nós estudamos as funções orgânicas, né? As substâncias químicas, as reações orgânicas, no polímeros são reações orgânicas de adição em algumas situações e outras de condensação, que nós devemos pôr ali, juntam várias moléculas, várias vezes a mesma molécula, ou moléculas diferentes, né? E aí você tem o que é denominado de polímero, tá? Então, aí como essa imagem, né, inicial, ela já mostra, né, uma grande quantidade aí de tipos de polímeros, né, que são, então, denominados por de macromoléculas, macromoléculas, grandes moléculas, formadas por pequenas moléculas vestidas várias vezes, chamadas de monômeros. Então, uma unidade pequena que vai ser somada a outra, é denominada de monômero. Tá? Então, aí vamos alguns polímeros. Inclusive, o mais conhecido por nós é o PET. Tá? Eu estudei bastante sobre o polímero que forma aí as garrafas que nós usamos tanto no nosso dia a dia. Presente em muitas situações, embalagens, utensílios domésticos, brinquedos, automóveis, né? Eletrodomésticos, poliéster, as roupas e em uma outra infinidade de objetos. Esses polímeros são classificados em dois principais grupos, que são chamados de polímeros naturais e polímeros sintéticos. Tá? Então, nós podemos definir, separar essas duas classificações e sintético. Opa. Um momentinho. Então, essa classificação principal, né, entre polímeros naturais e sintéticos, ela é bem simples, porque você pode simplesmente observar natural. O que é natural? Aquele que é obtido através da natureza, né? Então, os polímeros obtidos aí através de organismos animais e vegetais, como a borracha da seringueira, né? Que vem através do látex da seringueira, a celulose do algodão, o amido, que é encontrado nas raízes aí de vegetais, a lã de carneiro, a seda do bicho da seda, não a seda artificial, né? Proteínas, todos esses são polímeros naturais, tá? E enquanto os polímeros sintéticos
são aqueles produzidos em laboratório, através de reações, tá? Então, nós temos aí vários tipos de polímeros sintéticos, a sua maioria, né? Porque a nossa civilização, né? A nossa geração chegou a um momento onde não se é mais possível sobreviver, suprir, né, as necessidades apenas com os polímeros naturais. Então aí ocorreu a necessidade de imitar os polímeros naturais, né? Então surgindo aí esses polímeros chamados de polímeros sintéticos, que são produzidos artificialmente pelo processo de síntese, pelo processo que nós veremos depois, né, de polimerização, tá? Então, conhecidos aí como plásticos, né? Os polímeros sintéticos possibilitam aí a fabricação de inúmeros objetos presentes no nosso dia a dia, como sacolas, os canos de PVC, a tubulação de água, né, de forma geral, que é feita de canos de PVC, os forros de casa que são usados também são de PVC, tá? As panelas de Teflon, todas as garrafas plásticas que nós utilizamos, os baldes, os potes, todos esses materiais são chamados, então, são conhecidos aí por polímeros sintéticos, tá? Produzidos, então, para suprir as nossas necessidades, tá? Em relação a isso, né, mais para frente, nós estudaremos também, digamos assim, o malefício que isso pode nos causar, que já nos causa, né, e causará muito mais ainda, provavelmente. A questão é que quando nós começamos, né, quando a humanidade começou a produzir plásticos, produzir materiais, ela ainda não conhece totalmente quais serão as consequências desses materiais expostos aí na natureza, né? Então, por isso que há alguns anos ocorre uma grande campanha em relação a isso para reciclagem, né, reutilização, pois nós veremos aí no decorrer dos nossos estudos que uma garrafa plástica ela pode demorar em torno de 400 anos para se decompor, tá? Porém, não faz pouco mais de 200 anos, né? 200 anos ou um pouco menos até, que foi produzido o primeiro plástico artificial, tá? Então, isso é tudo baseado em estudos, em análises, aí, experiências. Realmente, na prática, ainda não se sabe se poderá se suprir essa decomposição realmente nesse período, tá? É possível que a nossa geração ainda desapareça aí da Terra e outras gerações ainda permaneçam com o nosso lixo deixado para trás aí, tá? Então, esse bimestre, essa unidade, né, esse bimestre ele é bastante voltado a essa questão ambiental, de consciência, né, do uso de polímeros também, tá? Quais as propriedades dos polímeros? Então, ressaltando ali que os polímeros têm propriedades distintas de seus constituintes, ou seja, você tem um monômero, você tem uma molécula pequena. Quando você reage ela formando um polímero, você faz aí a polimerização, reúne várias micromoléculas formando uma macromolécula que é o polímero, né? Essa macromolécula ela vai ter diferença, ela vai ser distinta, né? As suas propriedades serão diferentes dos seus constituintes, dos seus monômeros iniciais, tá? Então, essa que é a grande periculosidade de se fazer uma substância, né, a partir de outras. Não se conhece totalmente os danos que serão causados aí com o decorrer do tempo, tá? Eles têm um baixo custo de produção, né? Então, por isso é bastante produzido, tá? São resistentes à corrosão, ou seja, não enferrujam, né? Não quebram tão facilmente, são leves, têm resistência, né? São resistentes à temperatura, dependendo do tipo de preparação, alguns são mais resistentes ainda, né? Vocês vão ver aí que nós temos aí algumas diferenças de comportamento dos polímeros quanto ao aquecimento.
Então, alguns são mais resistentes que outros, né? E são materiais aí que se utiliza com muita facilidade, tá? Por isso, a grande crescimento desses materiais aí no nosso dia a dia de alguns anos para cá, né? Vocês não devem lembrar aí, mas quando a professora era criança, por exemplo, não existia aí refrigerantes em garrafas plásticas, somente em garrafas de vidro, né? Agora nós já temos a maioria somente em garrafa plástica, né? Então isso é uma facilidade porque baixa o custo, é mais fácil para descartar, enfim, mas uma dificuldade será depois no descarte desse material, tá? Certo? Então, esse material aí, né, da foto, para encerrar essa primeira explicação, né, sobre o nosso conteúdo que virá à frente aí. Essa foto, ela traz ali, né, uma garrafa abandonada na natureza e indica ali que plásticos tradicionais levam até 200 anos para se decompor. Já existem aí plásticos que são chamados de biodegradáveis, né, que se decompõem aí com as bactérias presentes na natureza, né? Existe já essa possibilidade, mas ainda em muito pouca quantidade, tá? Então, a maioria são plásticos que vão demorar muito, muito tempo realmente para se decompor, né? E ao mínimo aí de alguns de 200 anos, né, até a 400 anos para finalizar sua decomposição, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa introdução aí ao conteúdo. Nós nos encontraremos depois da semana de recesso, já daí com o material, para podermos adentrar aí, né, aprofundar mais os nossos estudos nesse conteúdo, tá certo? Então, bom descanso para vocês, bom final de semana e bom descanso na semana que vem, que é o nosso recesso aí, tá certo? Até depois, até a próxima semana. Abraço.